Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta manhã. É dia de gratidão hoje. Coisas maravilhosas nós assistimos ontem. As bênçãos na central. Foi coisa linda, preciosa. E eu ainda estou regozijada com tantas coisas, com tantas promessas cumpridas, né? E nesta manhã nós queremos agradecer a Deus por tudo. Tivemos também o privilégio de nosso irmão Arlan receber a bênção. E nós ficamos dando graças a Deus e dizendo foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus abençoe o nosso irmão Arlan, que Deus continue lhe ajudando. Eu convido as moças para louvar a Deus com 2 hinos da harpa. Amém? Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom.
louvar o hino de número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes do céu, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esses louvores. Convidamos a irmã Rose para fazer a leitura da palavra de Deus. Eu saúdo o círculo de oração jovem com a paz do Senhor Jesus. Estamos imensamente felizes em estar bem, estar com saúde e estar na sua presença nesta manhã. Que maravilha é poder consagrar as nossas vidas na igreja, no templo do Senhor. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4. Verso 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 em diante. Amém. Encontraram? Vamos ler. Ninguém despreze tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Amém? Vamos orar nesta manhã, feita a leitura. Deus fala aos nossos corações através da sua palavra nesta manhã, e nós vamos orar. Quem precisa de oração nessa manhã? Em Maceió a gente costumava dizer, eu, a minha casa e a obra do Senhor. E tinha irmãos que diziam, eu, a minha casa, a obra do Senhor e as nações. Tinha irmão que ia mais além, né? Então, eu, a minha casa, a obra do Senhor, as nações precisam das nossas orações nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, neste momento, engrandecer o Teu nome, porque chegamos na Tua casa, Pai, para consagrar as nossas vidas a Ti, Pai amado. Pai, nós Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, Senhor. O Senhor é, na nossa vida,
aquilo que nós precisamos que o Senhor seja. Seja conosco, meu Senhor, na manhã deste dia. Abençoa esta mocidade. Abençoa, Senhor, essas moças que vão apresentar o gesto logo mais à noite. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada movimento delas, Pai amado. Seja, meu Senhor amado, com elas em tudo, Pai, neste dia. Abençoa os músicos da tua casa. Toma pelas tuas mãos, meu Senhor, estes músicos. Que, Senhor, tu venhas afinar esses instrumentos, Senhor, para logo mais à noite. Abençoa, meu Senhor, a toda a mocidade. Desperta, Pai amado, a cada moça nesta manhã. Desperta a cada rapaz, meu Senhor. Deus amado, vai tomando conta das mentes, do coração, meu Senhor, na manhã deste dia, Senhor. Desperta, Senhor, para a tua obra. Desperta para o teu trabalho. Desperta para a leitura da tua palavra. Desperta, meu Senhor, para o entendimento da tua palavra. Desperta para a oração, para a intimidade contigo, Senhor, nesta manhã. Abençoa, meu Senhor, a cada irmã que trabalha, Senhor, neste departamento, fazendo o café da manhã, orando, intercedendo por cada jovem, por este departamento, meu Pai. Abençoa a irmã Marisa, meu Pai, cada irmã nesta manhã que está de joelho dobrado, orando, Senhor, pela mocidade deste campo. Abençoa, meu Senhor, pastor presidente, a cada obreiro, a cada irmão, Senhor, que faz a tua obra neste lugar. Abençoa a nossa dirigente. Toma pelas tuas mãos a vida dela na manhã deste dia, meu Pai. Consagra a vida dela, seja com ela, dê saúde a ela, meu Pai. Ah, Senhor, e força para ela prosseguir, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por uma leitura muito maravilhosa. Convido agora os jovens para louvar a Deus com 2 hinos. Amém?
Jesus. Graças a Deus, independente do que for, devemos adorar o Senhor. Eu convido a banda para louvar a Deus com um hino. Amém? Glória a Deus.
Nós queremos ouvir nesta manhã o nosso irmão Arlan. Aleluia! Vem trazer uma palavra de agradecimento. Vem dizer alguma coisa boa para nós ouvir. Amém? Mais grato a ti. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Serei breve, mas este momento é um momento realmente de gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, na minha vida. E eu estou aqui para realmente regozijado por tudo que Deus tem feito e pelas orações, né? Deus tem levantado irmãs, irmãos, jovens, né, para orar. E nas orações de vocês, eu sei que vocês me colocaram no joelho. Isso é motivo de gratidão. Não tem outra coisa mais grato para um ser humano é saber que alguém lembrou dele. Algumas situações, às vezes a gente está dependente de um abraço, de uma palavra. E quando alguém nos chega próximo a nós, que nos proporciona isso, é momento realmente de gratidão. Imagina um abraço de Cristo, um abraço de Deus em nossas vidas. Irei ler aqui em Salmo 135, versículo 1, que diz assim, e o 2: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor. Vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. O 3: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Então, esses dias que eu passei na EBO, eu ouvi muito esta palavra sobre gratidão. Ontem mesmo, o irmão que ministrou a mensagem falou sobre gratidão. E fazendo uma retrospectiva desde a quinta-feira, tudo o que se falava era adorar e gratidão. E uma mensagem que me impactou mesmo nossos corações, que todas as mensagens foram impactantes, mas a que me chamou muita atenção foi a história de Jacó. Quando Jacó foi abençoado e que ele teve que sair da parentela dele, ir para um lugar distante, um lugar que ele não conhecia, e lá, quando ele chegou no local, em Betseba, ele viu, o irmão mostrou 3 visões, que eu não tinha, uma mensagem que eu não tinha ainda parado para realmente prestar atenção naquilo que ele estava dizendo. Eu não tinha prestado atenção antes, depois que ele trouxe essa visão, esse contexto. Que ele viu o gado precisando de tomar água, primeiro ponto. Depois ele viu o poço, a água, mas precisava de alguém para tirar. E por último ele viu a pedra. E nessa mensagem ele trouxe para a gente o que muitas vezes, em várias situações da nossa vida, a gente vê primeiro a pedra. A gente primeiro vê a dificuldade. A gente esquece que existem pessoas que necessitam de ouvir a palavra. Existem pessoas que precisam de um abraço. E muitas vezes a gente primeiro vê a dificuldade e esquece que há pessoas que precisam, e nós mesmos que precisamos de algo parecido. Então isso me chamou muita atenção. A gente está numa congregação muitas vezes, vê uma congregação pequena, e a gente diz, coisa pequena, não tem ninguém. Alguém está ali para ouvir. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que a palavra ela tem um destino. Toda palavra que sai no púlpito tem um destino, tem um coração, tem alguém para ouvir. Uma vez eu estava nesse púlpito aqui, ministrando uma mensagem muito simples. Para mim, ou para alguém, talvez não fosse algo não de tão grande importância, mas no final chegou uma pessoa e me deu um abraço e disse que estava precisando. Eu não levei em consideração, mas quando aquela pessoa disse, eu veio na minha memória, então toda palavra que sai neste púlpito aqui
é direcionada a alguém. Então, jovens, que vocês possam ser gratos ao Senhor, que vocês possam louvar. Ontem, quando Damari me ligou, aliás, eu liguei para Damari e a gente fala sobre a oração, eu não vinha para a oração. E uma simples palavra fez eu estar aqui hoje pela manhã. Então, eu estou grato ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Quero agradecer realmente às orações, aos jovens que aqui se encontram, porque todos se esforçaram para estar aqui. E o importante é que vocês estão aqui. Alguém ficou? Quem ficou? Por que ficou? Teve seus motivos. Vamos orar ao Senhor, apresentar, para que essa pessoa possa estar conosco no próximo domingo aqui, louvando e engrandecendo o nome de Jesus Cristo. Amém? Então, para finalizar, eu quero contar a vocês uma coisa que Deus me fez. Esse mês de dezembro para cá. Quando o pastor Gênesis, ele me convidou para o diaconato, eu fiquei temeroso e não dei a documentação de imediato. Fiquei pensando, fiquei refletindo, cheguei para minha família e disse, não vou fazer, não quero. Não está no meu cronograma. Isso é o nosso pensamento do homem. E eu trabalho em uma escola e eu estava numa situação muito difícil mesmo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, quando eu, de frente ao estabelecimento que eu trabalho, eu olhando e disse, Jesus, como é que vai ser? Eu não tenho como fazer isso. Não tenho. E principalmente financeiro. Não tenho como fazer. E eu olhava ali para frente da escola, prestando em alguns ajustes, e olhava para algumas pendências financeiras também. Eu disse, não tem como. Não tenho como pedir emprestado a ninguém. O valor é muito, muito alto. E eu precisava de organizar também o carro que eu ando. Estava desemplacado. E outras coisas também que eu não vou entrar em detalhe, mas foi uma situação muito difícil. E eu fiz aquela oração ali, olhando para a escola, mostrando, olha, esse muro, aquela sala, esses professores, tu tá vendo aqui como é que está a minha situação bancária. E eu não tinha de onde realmente, gente, eu não sei como foi aquilo. Não tinha algo para mim surpreendente. Isso foi uma semana depois, eu estava dormindo, uma pessoa da minha família, que muito tem nos ajudado, nos liga de manhã, às 8 horas da manhã, disse, olha, vocês querem vender aquele kitnet que vocês têm em tal rua? Tem uma pessoa que quer comprar por valor X. É um kitnet que ninguém queria, ninguém quer. E eu fiquei assim, vamos, 8 horas da manhã. Às 9, mais ou menos 10 horas, a pessoa já estava lá no kitnet olhando e disse, eu quero, 2 horas eu vou lhe pagar. 2 horas o dinheiro está na conta de vocês. Quando foi isso numa quinta-feira. E ela precisou de uma documentação, eu tive que organizar, mas na sexta-feira, às 11 horas do dia, eu tinha o valor na minha conta. Foi a solução para eu estar hoje agradecendo. E eu ter dito, não, pastor, eu vou assumir o diaconato, porque é um serviço que eu já faço, como também o nosso irmão o Evandro faz, nosso irmão Carlos, só precisa só do nome, né? É o título. Mas eu estou grato ao Senhor, quero agradecer, e eu sei que vocês têm orado por nós, orado por mim. Não irei mais me estender, porque eu vim com desejo de ouvir os jovens hoje cantar, louvar, ministrar a palavra. Hoje é o culto de vocês. Olha, quando eu era jovem, Deus me levou para muitos lugares, quando jovem, representando a mocidade aqui do Glaucio Buriti. E se tinha uma coisa que os jovens daqui, na minha época, né, a gente vinha para a oração da manhã. Não era de 7 horas, era de 6 horas da manhã. 5h40 nós já estávamos aqui. A irmã Socorro, que está ainda muito suave na minha memória. E todas as vezes eu disse, Jesus, amanhã eu vou para a oração da mocidade, então me desperta. Uma vez eu estava dormindo, num sono tão profundo,
E eu dormindo, aí veio tipo uma luz de um vagalume bem distante, chegou no meu olho, explodiu. Aquilo eu acordei. Oração da mocidade. Quando eu chego na porta ali, eu vi a irmã Socorro, irmão, Jesus, abençoa irmão, abençoa Arlan. Foi a primeira frase que eu ouvi quando eu adentrei aqui. E Deus levou, guardou nossa irmã Socorro, mas era uma mulher de oração. 5 da manhã ela já estava aqui de joelho, a igreja era bem menor. E ela deixou esse legado na minha vida. E eu quero que vocês valorizem essas irmãs que aqui estão. Porque, gente, para vocês estarem em pé aqui, as orações dela. Hoje Deus está cumprindo promessas na minha vida, porque as irmãs do Círculo da Oração orou muito por mim. A irmã Severina Soares, que Deus também aguardou, marcou muito a minha vida, isso nas orações da mocidade. A irmã Ivonete também, são pessoas que eu não esqueci. E o ano passado, quando eu estava atendendo um convite, os meninos da banda estavam comigo, eu não sei se os meninos lembram, Deus usou a irmã de Jaine em cima do palco e olhou para mim, Deus está renovando promessas antigas. E isso que Deus me proporcionou é uma promessa muito antiga. Deus me fez no ano de 90. E depois disso eu me afastei um pouco, passei 10 anos fora da congregação. E agora, com retorno, Deus está me realmente renovando promessas antigas. Isso tudo, gente, são frutos de orações de vocês, das irmãs. Então, jovem, deixo para vocês isso. Orem, aproveitem esse momento. Esse momento de jovem é muito bom. Eu digo para os meninos da banda, que eu tenho acompanhado, mas é momento de vocês aproveitarem. Porque vai chegar dias que você não vai ter quando você vai se ajoelhar, não vai ter sequer uma palavra de oração. Então aproveite esse momento, a Bíblia é bem clara, lembra dos teus dias, os dias da tua mocidade. Aproveite esse dia que Deus tem proporcionado a vocês. Amém? Então aqui fica o meu agradecimento a todos e que Deus abençoe vocês grandemente. Compartilho com vocês a minha alegria e esse feito que Deus fez para mim. Compartilho a vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, é coisa gloriosa ver o cumprimento das promessas. Nós queremos ouvir a irmã Kenny, vem louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a consagração com a paz do Senhor. Vamos louvar. Glória a Deus. Palavras. Tá alto esse tom, filho. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti eu confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Aleluia. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem, aleluia. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ele está aqui, aleluia. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero louvar a Deus por esta manhã, por estar aqui. Mais uma consagração, né? Na igreja, a primeira, né? Não. É 1ª de fevereiro, é a primeira consagração do mês de fevereiro. Dizer a essas jovens que vocês fizeram a melhor escolha, que é estar na casa do Senhor, nesta manhã. Quantas queriam estar aqui e não pode? Quantos estão no leito de um hospital e não pôde estar aqui? Mas vocês estão, nós estamos. E eu quero deixar para vocês Isaías 41, o versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Alabaxúria grande. O Senhor nesta manhã, Ele diz para mim e para você: não temas. Meu esposo não pôde estar aqui porque ele está trabalhando, né? Como o irmão Isaac, parece que combinaram, pegaram esse serviço só à noite. Então, como ele é gesseiro, e muitos órgãos, tipo shopping, como eles estão, não pode ser feito serviço durante o dia. Então, ele está numa rotina desde a semana passada. Saindo de casa 9 horas da manhã, chegando 5h30. Aliás, sai 9 horas da noite, chegando 5h30. E tem os serviços durante o dia também.
E essa semana ele também adoeceu. Meu esposo, ele tem problema de ácido úrico. Ele não pode comer muita coisa. E essa semana atacou. Então ele sente muita dor. E por 2 dias ele não conseguiu ir trabalhar com muitas dores. O pé inchado e ele mancando mesmo. Mas tinha que concluir o serviço, uma parte. E a outra parte ele só vai terminar no carnaval. Então por isso que ele não está conosco nesta manhã. Mas eu estou aqui, né? E eu quero dizer para vocês, jovem, que foi cantado um louvor aqui, que eu disse assim, fez parte da minha história, em momentos difíceis. Toda a igreja que eu chegava, Jesus falava comigo através desse louvor, irmã Ken. Ainda que, né? Aleluia. E eu lembro, irmão, que neste louvor, quando as irmãs cantavam, quando os conjuntos cantavam, eu só chorava. Muitas vezes eu não conseguia, irmã, abrir minha boca, porque eram momentos difíceis. E eu só chorava. Mas no tempo determinado de Deus, Ele me entregou uma vitória. E hoje eu me alegro quando eu escuto esse louvor. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Mas eu prefiro chorar na presença de Jesus, porque Ele enxugará minhas lágrimas. Ele enxugará as suas lágrimas. E nesta manhã eu quero dizer para você, juventude, irmãos, Deus, Ele compreende, Ele entende você. Ele conhece os teus dilemas, Ele conhece as tuas aflições, Ele sabe o que você tem passado, rabacante. Ele conhece o íntimo e o profundo. Quando eu me dirigi de lá para cá, eu não sabia quem estava aqui, porque eu não estava acompanhando ainda, eu precisei me atrasar. Mas quando eu cheguei, que eu olhei, eu fui na feira e o Senhor disse, te prepara. Irmão, não acontece nada na vida da gente, irmãos, que Deus Ele não nos prepare antes. E o Senhor disse, te prepara. Porque tu vai deixar algo da minha parte, na consagração. E eu fui ali, comprei pão, estava tranquilo ali, eu disse, peguei minha Bíblia e disse, eu vou me sentar ali hoje. Não foi assim, a Ken? Aí a Ken disse, então vai, irmã Silvana, porque hoje o mistério é com a senhora, a palavra é com a senhora. E quando entrei, irmã Arlan estava aqui, eu disse, então Jesus, né? Me sentei. E eu disse, Jesus. E o Senhor disse, abra a Bíblia. E o Senhor, Ele fala comigo e dizia assim. Eu abri outro versículo, mas o Senhor me direcionou a este. E eu quero dizer para vocês, jovens, que aconteça o que acontecer, não temas. Ai, irmã, mas eu falhei. Hoje eu saí do propósito. Eu fiz algo que não agradava. Mas o Senhor Ele está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Talvez alguém olhe para você, te julgue, te condene. Ah, mas fulano fez assim. Ah, tu não sabe o que ela fez. Ei, antes de mim e de você saber, o céu já sabia. Porque os céus, Ele está aberto para cada um de nós. Os céus, Ele não dorme. A Bíblia diz que Deus, Ele não toscaneja. Ele vê tudo, Ele compreende tudo, Ele escuta tudo. Ele vê o que eu e você não conseguimos enxergar, irmã Rose. Ah, mas Ele estava na rodinha, Ele viu. Ele viu.
Ele sabe que nós somos falhos, que somos fracos, que muitas vezes somos impensáveis, a gente não consegue pensar. Primeiro a gente faz, depois vem a besteira que fez. Ai, Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele me compreende, Ele te compreende. E nesta manhã o Senhor, Ele me trouxe aqui para dizer isso. Filhinhas, eu compreendo cada uma de vocês. Sabe por que Davi, hein, Gustavo? Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Jesus foi buscar ele lá na casa de Jessé? Porque ele era desprezado entre os irmãos? Não. Era porque quando Davi ele errava, ele fazia algo que não agradava a Deus, como ele fez muitas vezes. Ele chegou a mandar matar um homem para poder ficar com a mulher daquele homem como esposa. Se fosse aqui, mata. Não passa mais nem naquela porta. Se olhar para a cara dele, olhe, pastor, se o senhor não fizer alguma coisa, o senhor vai ver. Mas Davi, ele tinha algo que eu e você precisamos aprender. Eu digo todo isso a mim. Ele, quando cometia um erro, que ele se arrependia, que ele se derramava perante ao Senhor, Deus o perdoava. Mas ele não cometia mais aquele erro, ele tentava se consertar. Isso era que fazia de Davi o homem segundo o coração de Deus. É reconhecer e dizer, Senhor, eu não faço mais. Por mais que as tentações venham, por mais que o pecado esteja batendo na minha porta, que mais que as mesas sejam fartas, mas eu renuncio por amor a Ti. O salmista, ele diz, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos lá fora. Muitos criticam. Eu já disse para vocês, eu já disse para a igreja que quando meu esposo foi chamado para assumir a vice-coordenação, Deus já tinha falado conosco mais de um mês antes. Deus tinha falado. Um certo dia nós estávamos lá embaixo, na casa da minha cunhada, e alguém nos liga. Irmã Rosa Carvalho. Disse, irmã Silvana, eu estou precisando que a senhora venha aqui. E nós fomos lá, eu e meu esposo. E lá Deus falava com meu esposo. Eu disse, Jesus, que negócio é esse? E passou-se outros meses, alguns meses. E Deus se revelava em sonho para meu esposo. E o meu coração começava a arder, irmã, quando eu sentava, que eu olhava para esse jovem, porque de certa forma eu já trabalho com ele, eu trabalho com os adolescentes, né? Vocês já foram minhas alunas, algumas ainda são, alguns ainda são. E eu digo, Jesus, que negócio é esse? E um dia eu disse, não, eu não quero. Mas chegou o tempo, e a gente não pôde dizer não. E hoje a nossa preocupação é dobrada porque a gente se preocupa com o espiritual. Ei, é uma guerra. É uma guerra travada. Porque enquanto vocês estão aqui, o inferno ele está batalhando para que vocês não permaneçam. O inferno ele está em guerra, ele faz reuniões. E cita nomes aqui. Disse, ela vai cair. Era bastúria grande. Mas
Mas o Senhor, nesta noite, Ele está dizendo, Alice, Lindinalva, Júlia, Luísa, Annelise, Ana Júlia, Maria Eduarda, não temas, porque eu sou com vocês, eu ajudo vocês, eu sustento vocês com a destra da justiça. Arabacante, Caio, Cauã, Eduardo, vocês todos estão debaixo da potente mão de Deus. Não temas, não temas, não temas, porque enquanto vocês estiverem aqui, o Senhor está sustentando, o Senhor está guardando, o Senhor está provendo. Ai, irmã, a senhora não sabe o que eu passo? A senhora não sabe o que foi que ela falou, nem quero saber. E não queira saber também não. Porque quanto menos vocês se contaminarem, não vai descer para o coração. Hoje eu vinha tendo uma conversa com o Esther no carro. Ela disse, mas manhã, uma amiguinha só chega para... Quando chegar, você vai dizer, eu não quero saber. Não me interessa. Se você começar a fazer isso, você não vai adoecer emocionalmente. O diabo depois ele não vai estar te acusando. Chiquinha, não vou citar nome. Chiquinha, tu viu que fulano falou de tu? Nem quero saber. Sabe por quê? Porque ela é minha irmã em Cristo. Ele é meu irmão em Cristo. E eu quero ir para o céu junto com ele. Porque se eu entrar nesse negocinho, irmãos, aí a fulaninha que está falando mal de mim vai para o céu e eu vou para onde? Para o inferno. Estão vendo as marcas de queimadura aqui? Essa semana, eu estava assando um peixe lá no meu trabalho, que na verdade na hora do almoço não é minha função. Eu vou terminar. É função da cozinheira, mas ela precisou sair cedo para ir ao médico. E eu fui lá. E lá, estava lá no coisa, e eu fui mexer no peixe, fechei, trac, estralou. Queimou até uma parte aqui. E ali, o Senhor, Ele falou comigo. Está doendo? Está queimando? E eu falei, ai, está queimando? Está doendo? Imagina a eternidade sem Jesus. É forte. Eu vou dizer a frase que o Senhor me disse. Imagina no inferno. Doeu. Doeu. Deixamos todo o embaraço de lado. Se tiver de pedir perdão, peça. Se tiver de abraçar, abrace, se reconcilie, mas deixe o embaraço de lado. Se tiver de se afastar, se afaste. Contanto que não saia intrigado. Tem coisas que não é preciso estar encangado. Mas precisa ter um afastamento. Nesta manhã, eu quero deixar para vocês essa reflexão. Não temas, aconteça o que acontecer. Olhe para o céu. Deixe todo o embaraço, porque o embaraço ele só nos distancia de Deus. Deixa a fofoca, as picuinhas, as mentiras, os disse-me-disse. Olha, irmã Neide. A irmã Kenny chegou lá e faz assim, assim, assim.
Nunca cheguei na casa dela para ela me falar mal de alguém. Vamos orar. Né? Vamos orar. Oremos. Tem pessoas, deixa eu dizer algo aqui para vocês, que Deus vai tirar. Deus vai tirar. Você vai se questionar. Você vai até sofrer. Mas com o tempo você vai compreender que foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Porque Ele quer cuidar da sua vida espiritual. E quando Deus tirar, você vai continuar amando e orando. Não temas. Nesta manhã, a palavra do Senhor é essa. Não tema, jovem, porque Deus, Ele é na vida de vocês. Não tema, igreja, porque Deus, Ele é contigo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Amém. 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 Que o Senhor Jesus continue com suas mãos estendidas sobre a nossa mocidade, sobre toda a sua igreja. Estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, né? Porque a mocidade é do Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos o teu nome. Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Porque Tu és soberano, Tu és grande, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Continua, Pai, com Tuas mãos estendidas sobre esta mocidade, fortalecendo, usando, Senhor, grandemente para a glória do Teu nome. Dá vitória à nossa irmã Neide, Senhor, dirigente deste trabalho. Todas as nossas irmãs que aqui cooperam, Senhor, Deus soberano, continua com as Tuas mãos estendidas, dando vitória, saúde, graça, Pai amado, ser conosco neste dia. Usa a Tua mocidade no culto à noite, Senhor. Tem misericórdia de nós e ser conosco, em nome de Jesus. Amém.